Vamos entender na prática, de uma vez por todas, o que é BIM e o que não é. Para a gente entender que realmente é BIM, vamos comparar ele com o CAD, né? Não o AutoCAD, o conceito CAD e o conceito BIM. No conceito CAD, nós desenhamos, por exemplo, uma construção, a planta, a fachada, frente e fundo, e elas são independentes. Então, se eu modifico aqui em cima, aqui embaixo não é modificado. No BIM, nós temos um modelo 3D e a partir dele são geradas todas as vistas de detalhamento, né, de corte, ação, em planta, cobertura e até 3D. Isso permite que uma alteração feita em uma das vistas seja atualizada automaticamente em todas as outras vistas. Outra questão importante é o seguinte: no CAD nós temos um desenho que é interpretado pela gente para colocar significado naquilo. Esse círculo, ele pode ser um banquinho, ele pode ser uma bola, ele pode ser um cilindro, pode ser uma planta de uma coluna. Agora no BIM nós temos os elementos realmente. Então nós temos a escada, nós temos a janela, o telhado, a parede. Isso quer dizer o quê? A gente não pode usar uma ferramenta telhado para fazer uma parede. Ele tem propriedades diferentes e únicas. O BIM, ele não é só a parte de design de um projeto, não é apenas o desenho dele. Ele compreende todo o ciclo da construção, com diferentes softwares para cada etapa dessa construção. Então a gente tem o briefing, programa de necessidades, que pode ser feito inclusive num Word, e aí essa metodologia vai evoluir para um estudo preliminar, projeto executivo, a modelagem 3D, análises nesse modelo, documentação do projeto seria o detalhamento, que é o terror de todo arquiteto, a parte de fabricação, que seria a ideia nossa entrar nessa parte, porque hoje a parte de design e fabricação da construção civil está focada muito na arquitetura e não no interiores e na movelaria. A gente vai entrar na parte de móveis planejados e interiores com o nosso projeto BIM, que seria aqui na industrialização, que a gente lê esse projeto dispensando totalmente ou parcialmente o detalhamento do projeto para dar um ganho de produtividade para os arquitetos. Também na parte aqui do projeto executivo, estudo preliminar, do design, né, e da visualização 3D desse projeto com as nossas famílias, os nossos blocos. Vamos ver isso na prática então. A gente tem aqui o AutoCAD, que hoje é o programa mais utilizado, tá? E aí já vem uma pergunta: com o advento do Revit, o AutoCAD vai ser trocado totalmente? Não. Pensar assim, com a criação da lapiseira, a gente deixou de usar o lápis. O que é o CAD? Computer Assisted Design. Um desenho assistido por computador, auxiliado por computador. A gente tem linhas, ó. Isso aqui pode ser uma parede, mas pode não ser também. Seleciona ela, a gente tem a propriedade dela e ela é uma linha, é somente uma linha. Ela está numa layer chamada parede, mas o significado dela é a gente que dá. Quando eu vir aqui e, por exemplo, mudar a espessura dessa parede, ó, a cota está acompanhando, mas eu posso deixar ela uma espessura que não é possível de existir uma parede, ó. Parede de 1 centímetro. E aqui não tem um material dessa parede, né? A gente não consegue identificar. Como que é identificado isso pelo arquiteto no AutoCAD? É um texto. Um texto simples que eu posso colocar qualquer nome nessa parede. Então isso acontece muito de a gente trocar o tipo da parede e esquecer de trocar o texto. Existem outros problemas de você projetar no AutoCAD. Por exemplo, esse quadrado aqui. Ele pode ser uma mesa em planta. Ele pode ser outro bloco em vista. Então a gente tem que adicionar muitas informações para fazer ele ser entendido da real maneira que a gente quer passar. E as cotas, elas podem ser explodidas, né, ou editadas. Então se a gente puxar aqui, por exemplo, ó, essa cota atualizou, essa não. Então isso também gera muito problema na hora de você passar esse detalhamento para alguém executar. Então vamos supor que eu editei essa cota e depois eu esqueci que eu editei. Essas medidas não são atualizadas. Então, um círculo, por exemplo, ele pode ser, dependendo o que você está olhando, ele pode ser um círculo, ele pode ser uma bola, ele pode ser um cilindro. Inclusive pode ser essa a parte frontal do cilindro e essa a planta. Passando do CAD para um software 3D, que é o SketchUp, a gente já evolui um pouco mais. Apesar de o AutoCAD não ser usado muito para o 3D, ele também tem o 3D, tá? Mas a maioria dos arquitetos usa o SketchUp. Ele já é uma evolução, então você tem capacidade de fazer mesmo o móvel inteiro nele, colocar o nome, ó. Só que ele é um software muito livre. Ah, mas liberdade não é sempre bom? Não sempre, tá? Em alguns casos, a gente precisa de limitações. Por quê? Por exemplo, esse móvel.
ele é feito de MDF. Eu posso estender esse móvel aqui no tamanho que eu quiser e fica impossível de eu executar esse móvel nesse tamanho que eu vou puxar aqui, ó, por exemplo. É mais de 2,70, que é a chapa do MDF. Olha o tipo de coisa que acontece. Principalmente aqui o texto, que não são correspondentes com a medida do objeto real. E ele tem a mesma questão que o AutoCAD, né? São textos simples e não são atualizados e não são necessariamente parametrizados com o objeto. E você tem ainda algumas outras questões, ó. Vamos por essa mesa aqui. Ela é de algum fabricante que oferece ela nesse exato tamanho. E aí você tem muita liberdade de editar. Então você editou a altura dessa mesa. Será que o fabricante fabrica nessa altura? Então você tem muita liberdade, o que acaba prejudicando no final aí na execução do seu projeto. E aqui eu tenho um exemplo, ó. Você consegue fazer uma bola de tijolo. Será que isso aqui, na realidade, é possível de ser executado? Acredito que não, né? Ou vai ser muito difícil para ser fabricado. Vai demandar muito trabalho. Esses softwares, eles são CAD, eles são metodologia CAD. Então vamos ver na prática um software BIM funcionando, né? Só para a gente entender e repassar, a gente tem aqui, né, o fabricante, o conceito e o nome do software em si. Então a fabricante Autodesk tem um software CAD que tem o nome AutoCAD. A fabricante Trimble tem um software CAD que é usado mais para 3D, né, que é o SketchUp. Foi até comprado do Google há algum tempo atrás. Temos a fabricante Autodesk de novo aqui, ó, tem um software de conceito BIM que é o Revit, na parte de design do BIM. E temos a Graphisoft, que é a principal concorrente, né, da Autodesk na parte de BIM, com o software ArchiCAD, que também é BIM. No conceito BIM, a gente tem muitos outros softwares, tá? A gente só está visitando os softwares aqui de design e a parte de fabricação. Todo o restante aqui a gente vai ter Navisworks, a gente vai ter BIM Collab, alguns outros softwares aí, ou muitos outros, da metodologia BIM em outras partes desse ciclo completo que o BIM oferece. Vamos ver aqui então na prática, a gente viu como funciona lá, né? O BIM, a diferença é que tudo é interligado, então você não tem perda de informações. Se você tem um bloco, né, uma família que a gente chama, esse bloco tem os limites e as opções próprias do seu objeto real. Então, por exemplo, as portas, ó, de móveis. Eu posso pegar essas portas de móveis aqui, ó, redimensionar elas por aqui, arrastando. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, qualquer comprimento e ela aumentar. Posso colocar na cota, tá vendo, ó, que tá cotado aqui, e a cota se ajusta. Além da cota se ajustar, ela ajusta o componente também, por exemplo, por aqui. A gente pode, inclusive, os textos que são colocados nele, ó, eles também são editáveis, tá? Só que eles são editáveis de uma maneira que reflete essa alteração diretamente no componente. Então, por exemplo, vou colocar aqui 0,5, olha lá. Além disso, vamos voltar um pouquinho, né? E a gente tem, por exemplo, a nossa tabela de orçamento. Nós podemos colocar aqui, né, ó, 2.300 por 500. E ela dá o valor aí do nosso móvel. Esse Excel aqui, ele também está dentro, né, algo parecido com isso, funcionalidade dele dentro do nosso Revit. Então, por exemplo, temos aqui 5 portas de balcão de tal medida, tá vendo? Essas portas, elas estão aqui. E aí eu posso, por exemplo, alterar não somente no desenho. Essa é uma das grandes vantagens. Então eu posso vir aqui e alterar essa medida ou deslocamento. Então, 3 metros. No momento que eu alterei aqui, olha lá a altura como que alterou, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z e isso tudo a gente pode linkar também custos aqui dentro, também quantitativos, ó. Então as portas aqui de balcão, vamos puxar ela um pouquinho, já acrescentou mais portas e mudou o tamanho. A gente nunca vai ter uma informação perdida da outra, elas sempre estão conectadas umas às outras. E para quem não entende de desenho, a gente pode inclusive inserir as informações em uma tabela de Excel aqui dentro, como se fosse uma tabela de Excel, e isso resultar no nosso móvel lá. A gente pode inclusive alterar uma porta aqui, ó. Vou colocar ela com o puxador inferior, né? Então já caiu um número da outra e adicionou o outro. E o resultado final, né, que você tem no BIM seria um projeto completo aqui, ó, parametrizado. Tudo que tem nele é parametrizado. Essa é a palavra-chave, né? Então aqui a gente muda, né, para 1 metro, ele vai diminuir para 1 metro. Então você nunca vai ter a perda de informação, né, a desconexão de uma informação para a outra.
e você vai poder ficar todo atualizado. E isso, a gente está trabalhando em planta aqui, mas a gente pode trabalhar também no 3D. Toda a informação necessária para a construção está aqui dentro. Inclusive, se a gente vir nesse componente e adicionar todas as informações pertinentes a ele, a gente tem, por exemplo, densidade do material, ele vai fazer o cálculo do volume também e a gente vai ter o peso disso. Olha como é importante esse peso, por exemplo, para uma construção dessa que é feita de container. A gente tem aqui os containers, alguns com parede, outros não, né? Toda a informação necessária. E além da informação da construção arquitetônica em si, nós temos também a construção dos complementares. E é aí que a gente entra, né? Não como complementar em si, mas com o interiores, né? Ou a marcenaria, os móveis planejados, que hoje não são feitos na metodologia BIM. A metodologia BIM hoje para na construção arquitetônica. Seria uma grande vantagem para os arquitetos terem a nossa biblioteca BIM de marcenaria. Bom, e a vantagem de você ter esse modelo BIM é que você tem todas as disciplinas em um modelo só. Então, por exemplo, se eu esconder essa parede, nós temos toda a tubulação aqui. Agora imagine essa tubulação, por exemplo, o conflito que ela tem, né, com as paredes, mas ela tem também com os móveis. Se você tem móvel no banheiro, na cozinha, a gente vai poder planejar essa furação muito antes no projeto já e trazer ela pronta da fábrica, economizando tempo e dinheiro, consequentemente. Ar-condicionado também, então você tem esse modelo todo, ó. Ele é arquitetônico, ele é elétrico, ele é hidráulico e ele vai ser de interiores e marcenaria também. Por exemplo, se a gente colocar aqui hidráulica, né, ó, a gente pode ver todo o esqueleto hidráulico ali que a gente tem nessa construção. Então a gente consegue resolver todos os conflitos antes da obra, tá? Inclusive com os nossos móveis. O mundo está entrando nessa era do BIM, né? O Brasil também, e a gente tem a prova nos números.